Salve juventude, tudo de boa contigo? Guilherme Matar aqui, retomando o nosso esquenta para a Copa do Mundo de 2026. Meu assunto hoje vai ser o nosso querido Brasil, Zil, o país que mais participou de Copas do Mundo, jogou todas até hoje, e o país que mais venceu também, né? Temos 5 títulos mundiais para chamar de nossos. Uma seleção cheia de histórias, portanto, se tratando de mundiais de futebol de campo masculino. E eu escolhi falar hoje sobre o Brasil de 1950. O Brasil de 50 era treinado pelo Flávio Costa e ele jogava num esquema WM híbrido. A formação ideal, que por exemplo jogou a partida decisiva do quadrangular contra o Uruguai, tinha peças no meio do ataque muito intrigantes. Os atacantes interiores eram o Jair e o Zizinho, grande craque daquele Brasil, daquela geração brasileira de 1950. E no comando do ataque você tinha o Ademir. Só que o Ademir ele não era um centroavante de fato. O Ademir era também, ele próprio, um atacante interior, um meia, um jogador ali mais como um ponta de lança. Isso fazia com que esses três fizessem ali um meio de ataque muito fluido, o que ajudava o Brasil a ter um estilo de jogo muito intrigante do aspecto tático quando a gente aborda. O Brasil que naquela Copa, ele chega ao quadrangular decisivo por ter liderado a sua chave. Naquela Copa você tinha 4 grupos, e aí os primeiros colocados de cada grupo avançavam para um quadrangular decisivo. Brasil e Uruguai, ele não era uma final ipsis literis, ele foi uma final na prática porque eram as duas únicas seleções que podiam, na última rodada do quadrangular, serem campeãs. O Brasil, na primeira fase, ele foi o líder de uma chave que tinha México, Suíça e Iugoslávia. Vence o México por 4-0, empata com a Suíça em 2-2, e daí vence a Iugoslávia por 2-0, passando, portanto, para o quadrangular, onde ele goleia a Suécia por 7-1, a Espanha por 6-1, naquele famoso episódio das Touradas de Madrid, e aí chega no jogo decisivo contra os uruguaios, podendo até empatar para ser campeão. Os uruguaios, que chegaram a ter um empate contra a Espanha, eles tinham que ganhar do Brasil para serem campeões, e aí conseguem a virada sobre os brasileiros com gols no segundo tempo. Todos os gols do jogo foram feitos depois do intervalo, o Brasil sai na frente e o Uruguai vira o jogo. Uma questão interessante que os uruguaios exploraram contra os brasileiros nessa partida decisiva é ressaltada aqui no livro A Pirâmide Invertida, a história da tática no futebol, escrito pelo Jonathan Wilson. Já citei essa obra aqui no Esquenta para a Copa, ela é bem legal, bem interessante. E o Jonathan Wilson aponta uma certa falha, que era o fato de que você tinha o Bauer ali, o centro-médio mais recuado, e você tinha o outro centro-médio, o Danilo, com características mais ofensivas. Ele subia mais. Então você ficava meio que com um buraco. E o Uruguai soube aproveitar esse buraco, atacando especialmente pelo lado direito. Um detalhe interessante que eu achei que valia a pena mencionar aqui, e espero que você tenha curtido saber um pouquinho mais desse aspecto de jogo que o Brasil, vice-campeão na Copa do Mundo de 1950, empregava quando foi treinado pelo Flávio Costa. Um grande abraço, jovem. A gente se vê na próxima.